como estão? Espero que estejam muito bem. Hoje decidi trazer aqui ao canal uma leitura. O aguardado terceiro livro da poetisa Rupi Kaur, autora dos best-sellers Outros Jeitos de Usar a Boca e O que o Sol Faz com as Flores, que inclusive já resenhei aqui no canal e por isso não poderia deixar de vir aqui trazer as minhas interpretações, as minhas reflexões sobre a sua terceira obra. Aqui está ela, tem como nome Meu Corpo, Minha Casa. O que me captou a atenção num primeiro momento foi o próprio título, porque é uma expressão que eu me identifico, uma visão que eu também defendo. O nosso corpo é casa, é ele que nos acompanha, que nos protege, que nos permite existir, viver. Mas a terceira coletânea de poesias da autora vai muito além do seu título. Este livro está diferente dos seus anteriores. Os primeiros pareciam de alguma forma conectar-se logo até a partir das suas capas. Já este terceiro livro vem diferente na capa, vem carregando cor, transmitindo assim visualmente conforto, acolhimento e no seu conteúdo, apesar de serem retomados temas anteriormente presentes também nas obras de Rupi, este é um livro que está mais maduro, que retrata uma nova fase da autora. Depois do seu grande sucesso de milhões de livros vendidos e do título de poetisa número 1 do New York Times, a autora sentiu-se pressionada para continuar a produzir, com a fasquia tão elevada quanto os seus primeiros sucessos. E os poemas deste livro, de alguma forma, transmitem exatamente essa urgência, essa necessidade de escrever, de fazer acontecer com a mesma qualidade. Ao longo da obra, Kaur luta com as consequências do seu próprio sucesso para a sua saúde mental. E nesse processo, ela desdobra-se noutros temas também, vindos de lutas internas, lutas pessoais, que durante anos ela silenciou e agora decidiu partilhá-las, expô-las. As temáticas transitam entre questões como a esperança em meio à angústia, relacionamentos abusivos, a busca por equilíbrio consigo mesma e com o que a rodeia, amor, sexo, traumas, perdas, feminilidade, família e imigração. Algumas mais aprofundadas em texto poético, outras reduzidas em pequenas estrofes com frases de impacto. E, como a autora já nos habituou, a obra está dividida por capítulos. 4 partes tituladas de Mente, Coração, Repouso e Despertar, respectivamente. E neste vídeo eu vou abordar cada uma delas, por isso não deixem de acompanhar até ao final, porque será uma resenha bem completa e bem especial. Então, Mente é o nome do primeiro capítulo deste livro e para mim é um capítulo bastante impactante, bastante intenso, pela própria vulnerabilidade e coragem que a autora teve em se expor. Em expor episódios de abusos que ela sofreu durante a sua infância, durante a sua adolescência. Ela narra de alguma forma como esses acontecimentos a fizeram sentir, como contribuiu para os traumas que ela veio a desencadear, para a sua depressão, para a ansiedade. E ela também aborda como ela teve que aprender a ter que enfrentar algo que poderia não estar nela, não ser dela, se não tivesse sido causado por essas experiências abusivas, por um abusador. Então é realmente impactante porque nas entrelinhas das suas poesias estão anos de silêncio, anos de dor, anos de opressão. E é um desconforto que, enquanto leitora, eu pude sentir ao ler as suas poesias, as suas palavras, e acredito que este é um livro que testa também por isso a nossa capacidade empata de lermos o outro sem julgamento.
e sim com o intuito de conhecermos a sua trajetória e tentarmos também compreendê-la. Mesmo em meio à angústia que está presente nestes poemas, é possível vermos a força de vontade de Rupi, de querer libertar-se dos sentimentos que lhe trouxeram essas dores e essas sensações constantes de insuficiência. E ao mesmo tempo também é lindo de ver que Rupi não escreveu este livro apenas para si. Ela escreveu também para dedicar a todas as pessoas, a todas as meninas, a todas as mulheres que se identificam com os mesmos sentimentos, os mesmos traumas que ela tem. Eu não estou perdida por causa da depressão. Eu não sou uma versão piorada de mim mesma por causa da ansiedade. Eu sou uma pessoa inteira, completa e complexa. Eu não sou vítima da minha vida. As experiências a que sobrevivi revelaram a guerreira que existe em mim. E ser assim é a minha maior honra. No capítulo Mente está também presente o entendimento de que a culpa não é da vítima. A ruptura com as vezes que ela não se sentiu amada por ser quem ela era na sua totalidade e essa necessidade de encontrar alguém que a ame pela sua plenitude, na sua totalidade. Ela termina até mesmo o capítulo falando que está cansada de odiar a ela mesma pelo que fizeram com ela. E aí sim, ao ler, nós sentimos que o livro realmente começou e que o desdobramento dele será muito interessante porque trará várias lições, vários ensinamentos, várias formas de superar esses traumas, essas dores. E por mais clichê que alguns poemas até possam parecer, porque alguns estão até em tom de autoajuda, tem muito conteúdo neste livro, muitas poesias que a Rupi escreveu com a intenção que as palavras ecoem na mente de quem realmente precisa de as ouvir, de quem precisa de encontrar força quando acha que tudo está perdido. Eu quero que aplaudam de pé cada pessoa que acorda e procura o sol, quando há uma sombra que a puxa de volta para dentro. Cansei de ficar decepcionada com a casa que me mantém viva. Estou exausta de tanto gastar energia odiando a mim mesma. Chega de ódio. Coração é o nome do segundo capítulo e sinto que ele está muito conectado também com o primeiro que vos falei, com mente. Afinal de contas, mente e coração são simultâneos. A autora começa por abordar neste capítulo inseguranças, questões da sua saúde mental que a fazem alimentar a síndrome do impostor. Ela questiona-se muito sobre a sua capacidade, sobre a sua produtividade e sobre o amor que ela merece receber. E no avançar do capítulo é interessante como ela vai descobrindo formas de amor além do amor romântico. Ela aborda sobre o amor próprio como cura, através do autorreconhecimento, do aprender a confiar-se como potência e mostra a necessidade de nós nutrirmos amor por nós mesmas e manifestarmos esse amor. Uma das coisas mais belas presentes neste livro é a valorização que a autora dá à sua rede de apoio. Ela manifesta essa gratidão de como ter tido acolhimento nas horas que mais precisou, a ajudou a superar o pior e a trilhar um caminho novo, um caminho cheio de amor próprio. Eu vivo bem sem amor romântico, mas não sobrevivo sem as mulheres que escolhi como amigas. Elas sabem exatamente do que eu preciso, antes mesmo que eu saiba. O apoio que oferecemos umas às outras é ímpar. Eu quero que você apague tudo o que aprendeu sobre o amor e comece com uma só palavra: gentileza. Ofereça a outra pessoa. Deixe que ela ofereça a você. Sejam duas colunas iguais em seu amor. E assim vão carregar impérios nas costas.
O capítulo Coração reforça também a urgência de serem cada vez mais abordadas as várias formas de violência, de abuso nos relacionamentos. E prova que é necessário informar meninas, mulheres, a não aceitarem um amor que as afasta delas mesmas, que as destrói. São poemas em forma de apelo que nos lembram que amor não dói, amor não fere, não agride, não humilha, não maltrata, não mata. O amor da família, dos amigos e da comunidade tem tanta potência quanto o amor de uma relação romântica. Eu não vou fingir que sou menos inteligente para que um homem fique mais à vontade ao meu lado. A pessoa que eu mereço vai ver o meu talento e vai enaltecê-lo. O terceiro capítulo tem como nome Repouso e nele Rupi discorre sobre a ansiedade, sobre a pressa de existir, de fazer, da produtividade e sobre nós enquanto sociedades vivermos pautadas pelo ter e não pelo ser. A autora critica o capitalismo exacerbado que tira o nosso foco, que nos desvia de valorizarmos as coisas que realmente importam na vida e que muitas vezes tomamos como garantidas. E na correria do nosso dia-a-dia nós não paramos para valorizar. Outra temática forte que é abordada neste capítulo é a do nosso planeta como casa, como nosso verdadeiro lar e a importância de sabermos viver em comunidade e do quanto precisamos do outro para sobreviver. Somos um povo que se esquece do que é feito, um povo que fala do tempo como se fosse algo comum e não mágico. Como se os oceanos não fossem água benta, como se o céu não fosse uma visão, como se os animais não fossem nossos irmãos, como se a natureza não fosse Deus e a chuva não fosse suas lágrimas, e como se nós não fôssemos seus filhos, e como se Deus não fosse a própria terra. Nossa alma não vai encontrar calma nas nossas conquistas, na nossa aparência, nem no trabalho árduo. Mesmo se ganhássemos todo o dinheiro do mundo, ainda sentiríamos falta de algo. Nossa alma busca comunidade. Nosso eu mais profundo busca um ao outro. Precisamos viver em contato para nos sentirmos vivos. Um dos poemas mais marcantes deste capítulo, o que para mim mais comoção me causou, ele narra a história do pai de Rupi Kaur. Tem como nome Uma Vida na Estrada e eu vou ler-vos alguns excertos. Ele é um poema bastante longo, mas ele aborda a exploração da classe trabalhadora por parte das entidades patronais, por parte do sistema. Essa desvalorização, essa falta de humanidade com que os trabalhadores são tratados, nomeadamente imigrantes e refugiados. Quando você é imigrante, você abaixa a cabeça e continua o trabalho. Quando você é refugiado e não tem documentos, quando te chamam de clandestino, marginal, terrorista, essa gente de turbante, você trabalha até ficar pele e osso. Você só pode confiar em si mesmo. Eu só conseguia pensar que ninguém devia ser obrigado a se matar de trabalhar. Parte o meu coração ouvir as histórias das pessoas que dão tudo de si por muito menos do que merecem. Como é que nós dormimos à noite, sabendo que os sistemas que apoiamos tratam os alicerces da sociedade como cidadãos de classe inferior, quando é graças a essas pessoas que as engrenagens deste mundo continuam girando? Eu quero dar ao meu pai uma vida inteira de paz, pela vida inteira que ele passou na estrada para nos dar de comer. Eu quero que ele saiba o que é conforto. Eu quero que ele veja que o que ele fez bastou. Senti que o título do capítulo, Repouso, tem muito a ver com ele, porque são poemas que nos fazem ter que desacelerar, ter que refletir, pensarmos também no mundo, na sociedade. Então, de alguma forma, se associarmos isso ao corpo que Rupi Kaur fala,
O nosso corpo pede movimento, mas também pede repouso. A nossa mente também pede esse repouso, para nós conseguirmos olhar aquilo que muitas vezes está invisível ou invisibilizado. Nós precisamos de parar e realmente escolher olhar para isso. O quarto e último capítulo tem como nome Despertar e é um capítulo que traz luz. Nele, a autora aborda a importância da sua ancestralidade e de como, enquanto imigrante, ela se sente no dever de repensar as suas próprias raízes, as marcas culturais e a história do país onde ela nasceu, a Índia. Ela reflete também sobre a importância de conhecermos o que veio antes de nós, para compreendermos o nosso presente e compreendermos também para onde caminhamos e quem podemos ser. Rupi aborda também de forma bonita o quanto é essencial nós olharmos as outras mulheres com mais gentileza e amor e reconhecermos as mulheres que nos rodeiam pelas suas capacidades, vermos essas mulheres como inspiração, pararmos de achar que elas são nossas concorrentes ou inimigas, porque de alguma forma, se pararmos para pensar, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Neste despertar, Rupi aborda também a interseccionalidade do movimento feminista como sendo a vertente do feminismo que ela mais se identifica. Ela aborda a importância de incluirmos vozes diversas, de trazermos representatividade e visibilidade cada vez mais ao movimento, de minorias ocuparem espaços. Ela aborda também sobre racismo, fazendo uma leve referência ao Black Lives Matter. Então são realmente poemas que têm uma consciência política muito importante. A liberdade só pode existir quando os menos privilegiados estiverem livres. Procure as mulheres ao seu redor que têm menos espaço que você. Ouça, escute-as e coloque o que elas dizem em prática. Amplifica a voz das mulheres não brancas, indígenas, trans, negras, pardas. Porque vivem num mundo racista, pessoas que não são negras crescem com o preconceito. Ensinam a todos nós que o mais claro é o certo. Ruína. E o culminar do capítulo vai de encontro ao título do livro, que é percebermos o nosso corpo como casa, como companheiro, como apoio, como dádiva. Tem um poema lindíssimo em que a autora se agradece. Agradece ao seu próprio corpo depois de tanto tempo escolhendo não se ver inteiramente. Vou passar a ler para que vocês também consigam sentir este poema. E eu chorei, suspirando, pensando que eu tinha passado a vida inteira sendo eu, mas não me vendo. Tinha passado décadas morando no meu corpo, sem sair nenhuma vez. E mesmo assim tinha ignorado seus milagres. É curioso como somos capazes de ocupar um espaço sem estar em sintonia com ele. Como eu pude demorar tanto para abrir os olhos dos meus olhos, aceitar o coração do meu coração, beijar os meus pés inchados e ouvi-los sussurrando: obrigado, obrigado, obrigado por nos ver. O último capítulo deste livro é sem dúvida um capítulo lindíssimo, onde a autora nos encaminha para confiarmos na nossa intuição, para nos sentirmos autossuficientes, para olharmos a soma dos anos, o nosso envelhecimento com o entendimento de que marcas do tempo são o triunfo de quem viveu e aproveitou cada segundo. É fácil amar aquilo que temos de bom, mas o verdadeiro amor próprio é abraçar aquilo que todos nós temos de difícil. A obra termina com um questionamento, com um convite para que olhemos para dentro de nós mesmas e contemplemos o nosso eu divino, a nossa jornada, a nossa existência, o nosso corpo casa. Para mim, o que torna mais interessante este livro é a conexão entre os capítulos, porque a autora mostra uma busca constante por encontrar o seu equilíbrio interno. E ao longo desse processo, ela descobre que não é uma luta ganha, mas sim uma luta
constante e que tudo bem. Este foi um livro que me emocionou de uma forma diferente dos anteriores. Vocês sabem, nos anteriores eu jorrei várias lágrimas. Este, em especial, emocionou-me pela coragem da sua vulnerabilidade e tudo isso com um propósito de que outras meninas de alguma forma se revejam e sejam salvas pelo seu testemunho. Então eu admiro essa coragem verdadeira nos livros de Rupi Kaur, por isso recomendo muito esta leitura e todas as outras dela. Senti muito também este livro como uma celebração para a comunidade que apoiou Rupi, desde quem lhe é próximo até a quem se tornou fã, a quem leu os seus livros. E é também uma ode à existência. Traz o corpo como templo sagrado, como espaço de conexão, como algo único, insubstituível e pleno por essência. Eu espero que tenham gostado desta minha resenha. Se vocês já leram esta obra, deixem-me saber lá nos comentários, quero saber a vossa opinião sobre ela. Se não leram, mas ficaram interessados, deixem-me saber também. Partilhem este vídeo com as pessoas da vossa vida, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo. Até breve, beijo!